Graça e paz a todos. É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. E temos a certeza de que a palavra de Deus, ela não volta vazia e ela sempre produz um fruto proveitoso. E é para isso que ela é enviada. Eu quero compartilhar o Salmo 42 e farei a leitura do versículo 1 e depois do versículo 11, já no último versículo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Este é um salmo escrito por Coré ou Corá. A família de Corá era uma família sacerdotal, uma família levítica. E é interessante notarmos que lá no livro de Números houve uma rebelião de Corá, chefe dessa família, contra Moisés. E naquela ocasião, praticamente toda a família de Corá foi exterminada. A terra se abriu e eles foram engolidos. E aqui nós estamos vendo um salmo escrito por esta família, ou por um representante dessa família. Isso nos remete sempre à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Ainda que alguém daquela família, em tempos passados, fizeram aquilo que não é agradável ao Senhor, todavia houveram pessoas daquela família que permaneceram fiéis ao Senhor. E aqui nós vemos membros dessa família escrevendo o salmo, porque eles eram levíticos, músicos, cantores, poetas que serviam na casa de Deus. Existe uma certa confusão a respeito da autoria desse salmo, porque alguns atribuem esse salmo a Davi. Mas a grande maioria entende que foi escrito pelos filhos de Coré. E é provável que eles estavam junto com Davi no momento do seu exílio. Davi estava fugindo da perseguição do seu próprio filho e escreve, juntamente com os da família de Coré, este salmo. Os familiares de Coré escrevem o salmo. E nós encontramos aqui, nos primeiros versículos, 3 perguntas. E depois, no final do salmo, mais 4 perguntas. Isto está posto para que haja uma harmonia na hora de cantar esse salmo, porque é um salmo escrito para ser cantado diante do santuário de Deus. As primeiras 3 perguntas são: quando entrarei perante a face de Deus? Quando entrarei perante a face de Deus? A segunda pergunta é uma pergunta feita pelos inimigos de Davi. Eles dizem: onde está o teu Deus? E a terceira pergunta é: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, este salmo é um salmo também de introspecção. É a introspecção de um coração que está aflito. As angústias da alma, ela nos leva a perguntar a nós mesmos por que estamos passando por tal situação. Quem de nós um dia já não passou por uma situação semelhante? Aqui Davi está exilado, ele diz que ele está passando pelo vale ali perto do Jordão,
perto de uma terra também chamado de Hermona, e isto é um país que estava ali próximo ao leste do Jordão, sendo perseguido pelo próprio filho, longe da sua casa, longe dos seus parentes queridos, e ainda sendo zombado pelos seus inimigos, que a todo momento perguntava: onde está o teu Deus? Queridos amigos e irmãos, muitas vezes nós também nos encontramos com esta angústia de alma. Existem momentos que a nossa alma adoece, ela fica aflita, diante de situações, diante de perdas, diante de afrontas. Nós vamos como que desfalecendo. E este salmo é escrito para retratar este momento de angústia. Alguns poderiam encontrar aqui até mesmo traços de uma depressão. Mas o salmista, ele diz para a sua alma: por que você está abatida? E esta pergunta, ela se repete. Além do sofrimento que nós sofremos, quem sabe por uma perda, quem sabe por uma enfermidade assolando alguém da nossa família, quem sabe uma notícia devastadora, além de termos que enfrentar a perca de um emprego, problemas financeiros, enfim, além de termos que enfrentar todas essas situações, ainda podem pessoas de fora questionar a nossa fé, dizendo: aonde está Deus? Aonde está Deus nessa situação? Quem sabe alguém que perdeu um parente. E eu me lembro de uma situação quando o piloto Ayrton Senna faleceu e foram entrevistar a sua irmã. Ayrton Senna dava um testemunho de cristão e a sua irmã também era uma cristã. E quando da sua morte foram interrogá-la dizendo: aonde estava Deus? Ou por que Deus permitiu aquela situação? E a resposta de Viviane Senna foi baseada no livro de Jó, dizendo: Deus nos deu e Deus nos tirou. Então, além de nós termos que enfrentarmos essas adversidades que sobrevêm, tristezas e angústias, ainda nós somos afrontados por pessoas que zombam da nossa fé. Mas também nós podemos ser afrontados pelo próprio inimigo, pelo próprio adversário, que está o tempo todo nos acusando e fazendo todo o esforço para que a nossa fé esmoreça. Então este salmo, ele é escrito para retratar esta angústia de alma, esta aflição sofrida pelo salmista. Então, nós precisamos também olhar para o salmo e para a palavra de Deus como um todo e encontrarmos as respostas que nós precisamos neste momento de angústia e de adversidade. Eu me lembro que um dia, chegando aqui na igreja para o culto da manhã, e eu fui surpreendido com um telefonema da minha irmã, dizendo que o meu irmão havia sido baleado. Bandidos tentaram assaltá-lo e ele, que dirigia um táxi, continuou em movimento e este bandido atirou no meu irmão. Esse tiro atingiu a sua cabeça. E quando eu recebi aquela notícia, eu estava chegando aqui na igreja. É como se o chão se abrisse. É como se não conseguia mais pensar e respirar. E eu entrei
aqui no hall de entrada, quase que me escorando nas paredes, devido àquela notícia tão devastadora. E como o hospital que ele estava era próximo da minha casa, eu me dirigi até lá e fui o primeiro a chegar. E eu não tive coragem de entrar no leito. Eu pedi à minha esposa que entrasse para ver como ele estava. A minha esposa entrou e ele ainda estava vivo, mas depois veio a falecer. Aquela situação foi devastadora. E naquele momento, muitas perguntas surgem. Nós fazemos muitas perguntas e nós também questionamos a ação e o cuidado de Deus. Por que que Deus permitiu? Por que que aquela situação aconteceu? O inimigo das nossas almas começa a querer nos fazer acreditar que Deus nos desamparou. Mas diante de todas essas adversidades que trazem angústia para a nossa alma, nós podemos olhar para este salmo e encontrarmos aqui as palavras de alento. O salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. E ele se lembra quando em procissão ele ia à casa do Senhor para adorar o nome do Senhor. E ele começa a trazer à sua memória esses momentos de adoração, esses momentos nos quais a palavra de Deus vinha como refrigério para a sua alma. E ele começa a dizer para si mesmo, é uma linguagem de introspecção, é ele falando com ele mesmo, dizendo: não te perturbes, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Queridos amigos e irmãos, talvez você esteja passando por uma situação tão adversa, tão devastadora, que a sua alma está angustiada. Quem sabe você está caminhando para uma depressão. Mas eu te convido a se voltar para a palavra, a buscar o alento na palavra de Deus. Saiba que o Senhor não te desampara. Deus está com você. Eu superei aquele trauma. Eu fui participar das audiências que condenaram aqueles bandidos. E Deus restaurou por completo a minha vida, até mesmo liberando perdão. E eu posso dizer à minha alma: espera em Deus, você ainda o louvará. Diga isso a você. Busque o refrigério na palavra do Senhor. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele te levará a pastos verdejantes. Diga para a tua alma: espera em Deus, confia nele, confia na palavra, porque ele vai trazer o refrigério para a tua alma, a alegria que você precisa. Que neste tempo de dor e de angústia, de perdas, que você diga a você mesmo, numa oração para o profundo do teu ser: confia em Deus e você o louvará de todo o teu coração. Deus é o refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus te abençoe poderosamente e que esta palavra faça diferença na tua vida. Amém? Se você gostou dessa meditação, que você possa compartilhar com seus amigos. Quem sabe pessoas aflitas estão precisando ouvir uma palavra de fé e de esperança. Que Deus continue te abençoando. Eu vou fazer uma oração. Pai, eu quero orar nessa hora por vidas que estão neste momento em aflição, em dificuldade, quem sabe sofrendo a dor do luto, a dor da perda, a dor de uma enfermidade, a dor do desprezo, da desconfiança, e eu clamo por elas agora, para que a tua palavra de fé e de esperança
alcance os corações e que eles possam dizer: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Amém e graças a Deus.